E aí, gente? Como vocês estão? Mais uma live, mais um episódio da leitura e reflexão do Imperador Amarelo. Esse capítulo é curto, então provavelmente vai acabar antes das 8. E aí todo mundo já dá início ao dia normal de vocês. E tem um pernilongo aqui querendo me picar. E aí, calma aí. Tem que matar esse bicho, mano. Certo? Bora. Tá me ouvindo? Oi, você. Parece que eu tô com eco. Deixa eu diminuir aqui. Melhorou? Melhorou. Pelo menos eu não me ouço. Não, Não, show. perfeito. Ai. Bora lá. Hoje vai ser a leitura do 8º capítulo do Imperador Amarelo. Se eu não me engano, a penúltima eu ainda não subi no portal. Em breve a gente já vai subir essa última que seria hoje e a penúltima. A aula também já está no YouTube. Eu nem vi como ela ficou. A aula de ontem, deixa eu ver aqui. Tá aí também. Tá no YouTube, na verdade. Nossa, teve comentário e eu não vi. Depois eu tenho que responder. Se eu te falar que eu lembro da aula no Flow de ontem, eu assisti o negócio. Mas bora Ontem. lá. Ontem foi foda. Caralho. Mas tem aquilo. Hoje vai ser a leitura e reflexão do capítulo 8 do Imperador Amarelo. Ele é mais curto, então provavelmente vai ser um tiro rápido. Mas a gente vai deixar essa reflexão para vocês. É um período de reflexão, essas últimas 2 semanas, né? O mundo viveu bastante momentos, né, diferentes aí, tanto geopoliticamente, quanto culturalmente, quanto religiosamente. Então, teoricamente, a energia, né? A gente estava conversando internamente, né? A energia ela tá bem intensa nesses últimos 15 dias. E é isso. Vamos começar a leitura a partir de agora. E, mestre, Vamos lá. Bom dia a todos aí. Bom, capítulo 8. As coleções confidenciais na Biblioteca Real acerca das funções das 12 vísceras. O Imperador Amarelo pediu: gostaria que me falasse acerca das relações mútuas entre as 12 vísceras do corpo humano e seus estados principais e subordinados nas ações. Kibo respondeu: que questão árdua me propuseste? Agora deixe-me dizer. O coração é o comandante supremo ou monarca do corpo humano. Ele domina o espírito, a ideologia e o pensamento do homem. O pulmão governa os inúmeros vasos e regula a energia do corpo todo, como um primeiro-ministro assessorando o rei a governar o país. O fígado é uma víscera vigorosa. Sua emoção é a raiva, e como um general valente e cheio de recursos. A vesícula biliar é como um juiz imparcial, que faz julgar o que é certo e o que é errado. O Tanzong, aqui indicado como pericárdio, é como um valete do rei, que pode se transmitir através de si e da alegria do coração. O baço é como um oficial que tem em seu cargo o celeiro, toma conta da digestão, absorvendo, espalhando e armazenando a essência do alimento. O intestino grosso é a via de transmissão das impurezas, transforma os detritos em fezes e depois os excreta para fora do corpo. O intestino delgado recebe o alimento do estômago, digere a comida, divide a essência e o refúgio e depois absorve a essência e encaminha o refúgio ao intestino grosso. O rim é o órgão com funções fortes. Quando a essência e a energia do rim são abundantes, o corpo estará forte e a pessoa capacitada e apta a fazer as coisas. O triplo aquecedor toma o seu cargo eliminar a
água na canalização do corpo todo. Toma a seu cargo a atividade da energia vital do fluido corporal e a regulagem e eliminação desse fluido. A bexiga toma o seu cargo a concentração, armazena a água, o fluido. Após o fluido corpóreo ser transformado em água pela ativação da energia vital, ele pode ser excretado. As 12 vísceras acima devem ser coordenadas e suplementar umas às outras. O coração é o monarca dos órgãos. Ele domina as funções das várias vísceras. Por isso, quando a função do coração é forte e saudável, sob sua liderança unificada, todas as funções das várias vísceras estarão normais. O corpo saudável e o homem viverá uma vida longa. Em sua vida de muitos dias, não ocorrerá nenhuma doença séria. É semelhante à situação de um país. Quando o monarca é sábio e capaz, todo o trabalho nas várias províncias está unido. O país será próspero e poderoso. Mas quando o monarca é estreito de ideias, isto é, quando a função do coração é insuficiente, as relações mútuas entre as vísceras no corpo serão prejudicadas. O corpo sofrerá grande lesão que afetará a saúde e a extensão da vida. Num país, o poder político estará instável e todas as coisas da nação estarão fora de compasso. É aconselhado que se preste muita atenção a isso. Quer falar alguma coisa? Quero. Que é... Na primeira frase, né, que o Adriano leu, que ele fala do coração. Literalmente, o coração, desde aquela época, é a questão do amor, tá? Tanto o amor pessoal quanto o amor profissional é a energia do amor. E teve uma aula que a gente fez, eu não vou lembrar, talvez seja uma das primeiras. Posso até fazer o resgate aqui. Puta, que são mais de 300 aulas que vocês têm disponível aí de vocês. Eu acho que deve ter sido até a aula 100. Eu fiz a leitura sobre os Zangfus, os movimentos e as emoções. Acho que vocês vão ver. Vai ter essa aula aí. Que eu falo que é o amor, mas o amor de forma generalista, tá? Então, quando o Lívio, né, comenta aqui sobre o coração, que é o amor, é essa questão do amor, questão do Shen, que ele domina o espírito, o pensamento do homem. E isso vai fazer ele criar vieses e vai gerar a ideologia dele, né? E aí depois ele fala do pulmão, né? Você vai ver que ele fala do pulmão, da questão de regular os vasos, fala do fígado, fala da importância, né, de todos os sangue fus, né? Então ele passa por vesícula, que foi um dos pontos da aula passada. Fala do pericárdio, que é a camada que protege o movimento de coração, que é o Shen, o movimento de fogo. Fala do baço, intestino grosso, intestino delgado, do rim, do sandial, da bexiga. E aí ele finaliza que as 12 vísceras devem estar coordenadas e suplementar umas às outras, ou seja, uma só vai funcionar bem se a outra funcionar bem. Então é como se fosse uma equipe de 12 pessoas, cada um tem que fazer o seu serviço, cada um tem que fazer o seu papel. E aí ele finaliza, é o melhor exemplo do livro, da questão de governo de província, a situação de um país. Por quê? Todo reinado, todo império sempre teve seus bons e maus momentos. E sempre teve gente que gosta do poder, né? Isso é nítido, até hoje a gente vê isso. Independente da tua percepção política, isso é história, né? Então, mesmo até monarquia, que teoricamente é um cara só que manda na parada toda, não é um império, né? O imperador, o rei. Mesmo assim, ele ainda tinha muitas pessoas que eram contra as ideias deles. Então, o livro já fala pra gente uma reflexão atual que nunca as pessoas vão estar na mesma linha de raciocínio. É raro isso acontecer. Talvez de 10 pessoas, 7 tenham a mesma linha de raciocínio, as outras 3 não. É um exemplo. E o corpo humano vai ser. O corpo humano e o corpo energético vai ser nessa mesma pegada. Então, os 12 meridianos, nem sempre os 12 vão estar juntos, na mesma linha de raciocínio, na mesma linha de flow. E aí a gente precisa entender na hora do diagnóstico, que é a frase aqui, que ele deixa a última frase, né? No país, o poder político estará instável e todas as coisas da nação estarão fora de compasso. E é aconselhável que se preste muita atenção.
Antes de você agir, antes de você ter qualquer tomada de decisão, é aconselhado prestar muita atenção. O que que é esse detalhe de prestar muita atenção? É o diagnóstico, é você avaliar, independente se é A, B ou C. Cara, isso não importa. O que importa é que você tenha que fazer coisas baseadas em um diagnóstico neutro e certeiro. E aí sim você tomar a melhor decisão para aquele tipo de acontecimento. Então, no corpo humano, então vamos voltar para a área da saúde, né? Para não ficar fugindo muito. O corpo do teu paciente, ele vai trazer informações. Só que você só vai conseguir enxergar isso se você fazer um diagnóstico certeiro, que é passar em cada um dos Zhang Fu, que é passar em cada um dos movimentos, que a própria MTC, né, a filosofia oriental, o taoísmo, ensina pra gente, tá certo? Então, ele traz um exemplo que eu ia usar muito, né? Sempre vou trazer o exemplo da geopolítica, não tem como não falar de geopolítica nos dias atuais, para que vocês entendam que essa análise, essa tensão, ela deve ser feita tanto nos nossos pacientes quanto nas nossas tomadas de decisão de vida. Então, vamos fazer uma reflexão do dia atual, a vida pessoal nossa. Se você quer comprar um carro, a gente sabe que tem marcas boas e tem marcas não tão boas, né? Não vou fazer aqui para não tomar processo, mas existe um carro que é seguro. Que eu até estava falando com uma cliente, pra vocês pegarem o gancho. Todo carro vai te levar para o lugar que você deseja. Só que alguns carros vão te dar mais comodidade, vão te dar mais benefícios internos, e outros carros não. Até a gente brinca, né? Quem dirige, cara, o Uno não morre, velho. O Fiat Uno, o Fiat Mille ali, mano, ele passa em água, passa em enchente, mano. O bicho cara, o cara é impecável, o cara é invencível. Agora, se você compra uma BM e passa na enchente, a BM fica. Então você tem um carro que é um ticket muito alto, tipo de 300 para R$ 1.000 para cima, e um Fiat Uno que, meu, deve estar o quê? R$ 15.000, né? R$ 20.000, R$ 30.000. Então você fala assim, às vezes está no jeito que a gente observa as coisas, né? Não é nem sempre o mais caro que funciona, mas também não é sempre o mais barato que funciona. Então a gente precisa fazer essa análise, né? Eu trago o caso da enchente porque a gente aqui, né? Eu e o Adriano estamos em São Paulo, capital. Aqui é bizarro, choveu aqui, travou tudo. Ontem tava um puta trânsito bizarro e não tava chovendo, né? Então não tem um padrão. São Paulo é uma caixinha de surpresa, cada dia tem uma coisa. Então, essa é a sacada que eu quero deixar. Você precisa analisar tanto a tua vida pessoal. Então, se você for comprar um carro, você tem que botar no papel, rabisco de padaria, papel de padaria, guardanapo de padaria, e escrever quais são os pontos positivos e os pontos negativos que você acha que faz sentido para você. E depois disso, se isso é útil ou não para você. E depois disso, qual que é a taxa de retorno para você, né? Como eu sou chinês, eu sou oriental, vim de uma família mais nesse quesito, eu sempre vou ver o payback das coisas. O que é payback, Kim? É o retorno do investimento que você faz. Então, se você comprou um curso, esse curso tem que trazer um investimento para você, de conhecimento. E esse conhecimento você vai aplicar na sua vida, na sua rotina. Então, aqui é uma reflexão que eu quero fazer. Teoricamente, cada reflexão que vocês ouvem da gente, mim e do Adriano, ela deve trazer um tapa na cara, né? É ferver a cabeça, né? É esquentar a cabeça de vocês e você falar assim, caralho, velho, eu nunca pensei nisso. Os meninos estão falando e eu nunca caiu na cabeça de pensar nessa parada. Quando isso acontece, que dá uma balançada cerebral, né? Ativa várias sinapses aí dentro do sistema nervoso, é o momento que isso tá dando certo. É o momento que o conteúdo faz sentido para você. Em uma outra frase que um outro cliente meu fala, o conteúdo ele tem que gerar confusão para você. Se ele não te gera confusão, você não aprende. Ele precisa gerar confusão, ele precisa ser desafiador. Você fala assim, caralho, se ele consegue fazer, por que eu não consigo fazer? É isso que o conteúdo bom ele tem que trazer para você. Isso é o que eu procuro fazer isso em vocês, né? É o método que eu passo para vocês, é o método da FO. Por que que a FO funciona? Porque você gera conflito interno no teu paciente. Você gera pensamentos ali, você gera reflexão. E é a reflexão que muda. Sem a reflexão, nada muda. Não adianta eu ficar aqui, né, para quem é pai, para quem é mãe que está assistindo ou ouvindo aqui, ao vivo ou no gravado, não adianta você falar pro teu filho, sem mostrar o exemplo que você viveu. Ele vai falar assim, puta pai, cala a boca. Ele vai pensar isso, talvez ele não vai exteriorizar. Vai falar, puta, você não sabe nada, cala a boca. Mas ele vai pensar nisso. A gente, quando foi adolescente, a gente pensou nisso.
várias vezes, até entender e falar assim, caralho, deveria ter ouvido mais quem merecia, né? Quem gostava de mim e etc. Então, essa sacada que eu quero deixar, né? Vocês vão ver que eu vou e vou voltar, né? Quando a gente entra no flow, vai ser mais ou menos isso. E essa é a sacada. Então, eu preciso que você analise tudo que você for fazer. Eu preciso que você veja tudo que você for comprar, tudo que você for usar, tudo. Isso é uma análise, tá? Isso na vida. Na nossa vida, a gente precisa fazer essa análise, senão a gente fica endividado, né? Começa a comprar carro, começa a comprar casa, começa a comprar coisa, o cartão vai aos tudo. Isso é o exemplo mais comum do brasileiro. A gente tá no Brasil, né? A gente, né? Eu e meu irmão, a gente tem, né, essa parceria de planejamento financeiro. Tem empresas grandes, tem empresários grandes, alunos também que estão na nossa mão. E a gente vê e observa muito isso. E essa linha, né, essa frase é a melhor coisa do mundo. É aconselhável que se preste muita atenção a isso, em cada detalhe. Aí quando a gente transporta essa ideia nos nossos atendimentos, é o diagnóstico. Você precisa prestar atenção no diagnóstico. E aí é o que eu passo para vocês. No mínimo 5 aspectos: físico, mental, emocional, energético, sutil. Depois que vocês aprenderam isso, e hoje vocês estão acostumados com esse meu discurso, nem todos, né? Mas a maioria dos alunos já estão. Depois a gente vai para o financeiro, que é o pós-pandemia, a gente viu que como é impactante essa parada. Dinheiro, né? Dinheiro escasso em casa dá briga, velho. Quem é casado aqui sabe. E depois, relacionamento, seja amoroso, seja na família, seja com os amigos, seja com o ambiente, não importa. Então vai tendo várias escalas de gerações de problema. E tudo isso eu vou pedir que vocês avaliem com calma no seu atendimento. Beleza? Então, para fechar, avalie as 12 vísceras, né? As 12, ele chama aqui 12 vísceras, mas são os 12 Zangfu, né? Então avalie o Zangfu, avalie os movimentos, avalie esses 5 aspectos que eu sempre falo para vocês. E também observe o ambiente. Esse dado que ele traz de política é o ambiente onde a pessoa. Eu vou acrescentar, na verdade, o ambiente onde a pessoa está inserida, o ambiente onde o teu paciente está inserido. E no caso, isso serve reflexão para a gente também. Às vezes a gente tá. Nossa, essa frase também de uma outra cliente minha que é bem foda. Às vezes você está num ambiente não fértil e aí você não cresce. Isso serve, né? Isso não é de terra, não é de plantação, e sim da vida. Um ambiente não fértil pode ser tanto um relacionamento, que você tá com uma pessoa que ela não te faz crescer e ela só te, né, ela só te corta, ou é uma âncora que tá prendendo você e você não tá conseguindo sair da água e essa outra pessoa ela tá puxando você pro fundo do mar. Ou seja, o ambiente é muito impactante, o ambiente é muito importante. Então, até quando eu chamei, né, o Adriano para integrar a equipe, chamei o Caio, né, todo mundo, né, do espaço, teve gente que saiu, teve gente que ficou. Da equipe original saiu dois. A gente já sabem quem são, é só ver as fotos. E é normal esse tipo de relação, que é o ambiente ali não é fértil para eles. E tá tudo bem. Para eles não pareceu ser fértil. E tá tudo bem. Cada um segue a tua toada, continuamos amigos e tá tudo bem. Só que a sacada é o quê? O ambiente ele é muito importante. O ambiente ele se torna fértil. Só que se você tiver num ambiente podre, não vai ser fértil para você naquele momento. E tá tudo bem. A gente rompe, cada um segue o seu caminho. Mas se o ambiente ele é fértil, ele não é a curto prazo. Você não concorda comigo? Se você planta um pé de feijão, ele vai nascer. Mas quanto tempo demoraria para você ter 1 quilo de feijão daquele pé de feijão? É essa sacada, essa visão macro que eu quero deixar para vocês, tá? Então essa reflexão de ambiente, eu finalizo essa primeira parte do texto, são divididos em três, né? Para vocês observarem em vocês, tá? Então fazer uma análise do que está acontecendo na vida de vocês e depois fazer uma análise do ambiente onde você está inserido. Por que que a gente fala isso? Porque aqui na Kim a gente passa em reajustes a cada 3, 6 meses, né? Eu sou meio xarope não é por projeto, mas por estratégias, por... Cara, qual é o nome que vocês usam aqui? Não é fórmula. Processos. A gente passa por várias etapas e processos aqui. E é tudo etapa interna, é tudo processo interno, é tudo reajuste interno. Então a gente já está fazendo a linhagem. Olha que maluco, a gente está em maio. A gente já está começando a ver. Hoje não, né? A gente começou em março a fazer a leitura para o segundo semestre de 2025. E lá para outubro, a gente vai sentar a bunda, eu e a equipe,
para fazer o estudo para 2026. Olha que maluco, em outubro. E aí eu te lanço. Quem que vocês conhecem que fala abertamente para vocês fazerem um pré-planejamento, né? Porque sempre vai ter alguma dor de barriga aí. De 2026, no mínimo, 4 meses antes. Não existe. Então, entre setembro e outubro, agosto, setembro, a gente já começa a sentar, em outubro a gente já tem que executar. Então, 3 meses para lançar em janeiro. Então, quaisquer atividades que a gente for fazer em janeiro, a gente tem que sentar no mínimo em outubro. Isso é pré-planejamento, né? A gente senta e vê. Então, em junho, julho, mês que vem, a gente vai sentar e vai fazer o evento do Outubro Rosa, daqui. O evento vai ser em outubro. Então, a gente vai começar em junho. Essa essa questão de análise que eu quero deixar. É tudo visto de forma precavida, tá? Então, e aí para fechar, né, da questão da financeira, por quê? Não sei se vocês sabem, souberam disso, mas na Europa teve o apagão. O apagão durou em torno de 11, 12 horas. Se é fake, se foi induzido por alguém, não importa. É um fato, ocorreu e pode acontecer aqui onde a gente se encontra, aqui no Brasil. A pandemia do Covid começou na Ásia e veio para a Europa, veio para a América, né? América do Norte, e depois desceu para a América do Sul. Ou seja, é questão de tempo para essa história do apagão vir para o Brasil. E a pergunta que eu vou deixar para vocês é, e aí eu passo a bola para o mestre, se vocês estão preparados para esse tipo de apagão. Eles ficaram 12 horas sem. Tem amigos pessoais lá que sentiram um medo, né? Tipo, parecia filme de terror. Eles não tinham nada, não tinham acesso. O 3G não funciona, linha de telefone não funciona, internet não funciona, Wi-Fi, televisão, nada. É surreal. E os caras entraram em loucura. Não teve, pelo menos na cidade dele, não teve saque em supermercado. Mas ele falou: a gente já tá preparado, porque o governo lá pediu para eles estocarem comida. Olha que bizarro. Olha onde a gente tá chegando, velho. Estocar arroz e feijão, estocar sal. Essa é a realidade ali. E aí você vai me perguntar, puta, isso é pessimismo, Kim. Cara, isso não é pessimismo, isso é realismo, é realidade. Eu preciso estar preparado para tudo. E se tiver uma guerra? Índia invadindo o Paquistão. É a nova moda do verão agora. Todo mundo invadindo todo mundo. Tem amigos na Índia, tem amigos no Paquistão. Tenho filhos de clientes em Israel. Diz essa besteira aí que tá tendo aí. Então você fala assim, eu preciso que vocês se preparem também. Eu tô trazendo exemplos escrotos. Não precisa pensar né, esse pensamento, esse cenário ridículo, esse cenário escroto que eu tô trazendo. Mas de coisas da vida. Você fala assim, puta, eu tenho que pagar as contas. Você já tem o dinheiro pré-estabelecido para pagar essas contas do mês? De água, de luz, de mercado? Puta, eu pago aluguel no meu atendimento. Puta, eu tenho no mês X atendimentos, que pelo menos X atendimentos já dá para pagar o mínimo. E aí depois eu me viro para ter a renda para guardar esse dinheiro, né, investir esse dinheiro. Então eu uso exemplos agressivos, né? Esse é o tipo de reflexão que aqui a gente faz, justamente para vocês começarem a colocar na vida de vocês, beleza? Então essa é a sacada. Eu preciso que vocês estejam preparados. É uma parada que está acontecendo. Às vezes eu era muito alienado isso, né? Antes de dar aula, antes de dar mentoria para vocês, eu era muito alienado. Eu só queria focar aqui na medicina chinesa, em formar terapeutas profissionais. Mas a vida real é diferente, né? E para fazer reflexão, a gente precisa olhar o mundo inteiro, o que está acontecendo no mundo todo, sem trazer os seus vieses, né? Que aí cada um de nós tem os seus vieses, né? E isso não vale a pena nesse momento. Tá certo? Então essa é a reflexão que eu vou deixar nessa primeira estrofe. Mestre, quer complementar? Nada, tranquilo. Bora. Então vamos lá. O princípio de preservação da saúde é bastante delicado. Uma pessoa pode ser entender sua origem, de alguma forma, a menos que observe com cuidado. Já que o princípio de preservação da saúde é sutil e difícil de compreender. Dificilmente se pode decidir o que é certo dentro do essencial, embora se esforçando durante todo o estudo. Somente através da análise explícita pesa-se as condições do corpo todo que se pode compreender a essência do coração, que é dominador do corpo todo, e a importância do coração para os 12 órgãos. Qualquer substância mínima, embora invisível ao olho nu, é de qualquer maneira uma matéria existente. Quando alinhadas juntas,
de forma a ter um tamanho de 1 milímetro, tornam-se visíveis e o seu tamanho e peso podem ser medidos através de cálculos. Quando as substâncias ínfimas se acumulam e se expandem até determinada extensão, formam todo o corpo humano. Continua para a última estrofe? Só? Pode, pode. Disse o imperador amarelo: muito bem. Disseram-me que todos os princípios puros e luminosos, indicando aqui a forma de preservar a saúde, provém dos sábios. Devo então jejuar e escolher o dia certo para aceitá-los. Assim, o imperador amarelo escolheu o melhor dia, com boas profecias, e conservou a conversa em material escrito na biblioteca real para guardar e manusear. Aí Yeah. acaba esse capítulo. Capítulo mais curto que a gente já fez. Só que essas último texto, né? Essa última parte que o Adriano leu, ele fala que a preservação da saúde, ele já fala, né? Putz, esse livro é nossa, é uma relíquia. Eu fico pirado nessa parada. É que vocês não leram o original. É que pra ler o original, vocês têm que manjar o Pinyin, né? Mas esse livro, cara, ele é muito foda. É muito tapa na cara. E o que é legal dessas reflexões do Imperador Amarelo é que se você tá lendo isso hoje com a gente, é uma coisa. Semana que vem, quando você repetir do primeiro ao oitavo capítulo, você vai ver que a tua cabeça já mudou e a leitura já ficou totalmente diferente. É, Porque eu acredito que a grande maioria de vocês, se leu o Imperador Amarelo, deve ter lido os 10 primeiros capítulos. E olhe lá. E olhe lá. Se leu. Porque no 11º capítulo você já travou. Não vou dar spoiler, né? Mas o 11º capítulo começa a intensificar mais. As reflexões, o que ele fala aqui, você fala, mano, caceta, eu buguei. Então aqui ele fala, o princípio de preservação da saúde ele é bastante delicado. Uma pessoa não pode, de forma alguma, entender a sua origem, a menos que observe com cuidado. Aqui ele fala para é compreensão, é entender o ambiente, é entender o que está acontecendo, de onde ele veio, né? Então, se a gente fazer a reflexão para a saúde, vamos fazer para a saúde, né? Sair um pouquinho de geopolítica. Quais são os problemas que essa pessoa está tendo? Então, paciente com ansiedade, ele vai chegar para você, ele vai falar, puta, eu tô ansioso. E ali é um quadro delicado. A ansiedade pode gerar crise, pode gerar surtos. Essa pessoa pode pensar em suicídio, em fazer algum tipo de besteira, tomar algum medicamento, visitar o Google e ver quais são os tipos de tratamento e tomar a decisão sozinho. Ou fazer uma alimentação que ela acha que o Google tá certo. Ou seja, quando o paciente vir com ansiedade para você, você precisa estar calmo, calma, e avaliar com cuidado isso, que é o gatilho da ansiedade que eu falo para vocês. Eu vou trazer o exemplo da ansiedade, mas aí você usa esse exemplo para todas as patologias dos seus pacientes. Então eu preciso que você observe, analise e compreenda o que está acontecendo com o teu paciente. E ao mesmo tempo que você vai estudando o caso, você vai fazer com que o teu paciente compreenda também o que está acontecendo com ele, para saber qual é o gatilho da ansiedade. Ele que vai te falar. Na verdade, ele já sabe, só que às vezes ele oculta essa informação, porque a verdade dói. Mesmo que a verdade seja essencial, mas a verdade dói. Incomoda, né? Não é, a não ser que. Tem uma frase que eu aprendi com meu pai que é: cara, todas as verdades que você ouvir, não leve pro lado pessoal. Todo feedback que você for ouvir, não leve pro lado pessoal. A pessoa que tá dando feedback, ela gosta de você. Por isso que ela tá te dando esse feedback. Se ela não gosta de você, convenhamos aqui, ela cagou pra você. Você concorda comigo? A não ser que você tenha algum benefício pra ela. Caso contrário, meu, vamos ser sinceros, se a pessoa que você não gosta, você vai perguntar pra ela como ela está? Acredito que não. Então, essa é essa sacada que eu quero deixar, né? Pensamento de pai é foda. Ou seja, é isso que a gente traz nessa reflexão. Você fala assim, se a pessoa ela te traz qualquer comentário, qualquer análise, ouça, mas não leve para o lado pessoal. Leve para o lado de crescimento, leve para o lado de expansão. Então, quando o Adriano chega, ou o Caio chega para mim, a gente tem várias conversas. Nossa, é interessante. O Caio chega lá, o Eduardo fala. A gente tem, né, conflitos de ideias, normal, tem que ter, né? Somos homens, então temos um yin yang bem intenso ali dentro. E a gente precisa trazer mulheres, né? A Isa, né, para acalmar os ânimos.
da galera, no ânimo de trazer mais energia yin, se bem que a Isa também tem uma energia yang, mas justamente para dar essa equilibrada. Por quê? Porque eu preciso trazer essa calmaria, eu preciso trazer essa análise. Então, cada um vai trazer os seus pontos. E a gente não pode levar pro pessoal, porque se eu levar pro pessoal, velho, eu vou ficar triste o tempo inteiro. Eu vou falar, porra, esse cara só quer me cagar, esse cara só tá falando merda de mim. Não, tá errado. Ele tá falando isso pra você porque ele tá mostrando alguma coisa. Né? Você fala assim, puta, o que que você acha de fazer isso? É porque pra ele tá fazendo sentido. E aí eu vou lá e eu vou discutir. Puta, e se a gente fizer isso? Puta, gostei, vamos lá, vamos fazer. É assim que gira, né? As conversas, etc. Tá bom? No começo era muito fechado. No começo, antes de, né, na primeira clínica que eu abri, né, puta, era bem diferente, né? Hoje não, hoje eu tenho que ouvir as pessoas, porque eu escolhi essas pessoas para estar junto comigo. Eu escolhi o ambiente que eu quero estar. Eu escolhi as pessoas com quem eu quero dividir meu ambiente, a minha evolução, as metas, os meus alvos. Entende? Então, é essa sacada que eu quero deixar para vocês. Tá certo? Então, analise com calma e todo análise, todo comentário, toda resposta que você for ver que é de verdade, óbvio, né? A gente sente, pô, a gente trabalha com energia, a gente sabe quando a pessoa tá vindo para falar a verdade com a gente, ouça, mas não leve pro lado pessoal. Tá certo? E pro teu paciente é a mesma coisa. Ele vai falar para você, você vai ter que analisar, levantar os fatos, conta de padaria, papel e caneta mesmo, e explicar para ele, ó, está acontecendo isso, isso, isso. Você está conseguindo visualizar? Não, ó, então vamos explicar de novo. É que nem uma criança, né? Que aí eu falo, sempre foi a frase que eu sempre falei. Todos os seus pacientes, imagine que todos eles têm 7 anos. Você tem que explicar para ele, como se fosse uma criança de 7 anos, o que está acontecendo com ele. Esse é outro tapa na cara de vocês. Por que o tratamento de vocês não funciona? Por que que o paciente de vocês não faz o que você pede? Porque você não está mostrando para ele do jeito fácil, do jeito simples, para ele entender o que está acontecendo com a saúde dele. Isso é um tapa para todos nós, tá? Para mim também, para Adriano também. Porque tem muito paciente que não ouve o que a gente fala. Só que a gente já está no automático. Beleza, ele já me conhece, né? Já cria aquele vínculo. Mas teoricamente não pode acontecer, porque o paciente ele tem que melhorar, né? Essa é a questão da manutenção, né? Que é um outro tópico que a gente pode falar mais para frente, não nessas lives aqui. Mas ele precisa entender que aquilo é importante para ele. E talvez esse seja o item mais difícil de você usar, tá certo? Aí vamos lá. Aí beleza. E aí ele fala aqui, é somente. Como é que é? Aqui tem um trecho bem interessante. Mal é ponderado é somente através da pensando se as condições do coração. Qualquer substância mínima. Essa frase é da Caçarola também. Qualquer substância mínima, embora invisível no nu, é de qualquer maneira uma matéria existente. Isso é o exemplo, é um significado de energia. Energia não é vista, ela é sentida. O que você sente, você não consegue palpar, não fisicamente. Puta, você consegue palpar o teu amor? O amor em si, não. Você consegue palpar as consequências do seu amor. Que pode ser em ações, né, em presentes, né, quem gosta de presentes, etc. Mas o amor, ele é uma parada, né? Por que eu tô falando do amor? Porque esse capítulo ele fala muito do coração. Então, o amor é uma parada que é não palpável. A irritação é uma parada não palpável. O rancor, a depressão, são coisas não palpáveis, são coisas sentidas e dói. A tristeza dói. Só que você consegue palpar a tristeza? Cara, ele parece um carro, a tristeza. É mais ou menos isso que eu quero deixar, tá? Então, tudo é energia. E essa energia, quando ela não é palpável, ela é sentida. Mas, aí ele fala aqui, pode forma, né? E tem o tamanho em milímetros. E aí elas se tornam visíveis. E aí seu tamanho e peso podem ser medidos através de cálculos. Quando ele fala isso, aqui é o quê? O peso da sensação da tristeza, você pode não palpar, mas você pode sentir. E aí, o que que o nosso paciente vai falar, ou até mesmo a gente, quando tá triste, a gente fala: caraca, parece que tem um tijolo dentro do meu peito. E aí eu fico abaixo, né? Eu fecho, eu ocluso, né? O nó na garganta. O que que é o nó na garganta? O nó na garganta, né? É uma frase que todo mundo ouve, mas o que que é o nó? É alguma coisa que tá presa, que você não falou há muito tempo, isso tá te engasgando, aí você fica com pigarro. Ou seja, pessoas com pigarro são pessoas que estão carregando com ele algumas coisas internas que ele ainda não exteriorizou. Qual que é o tratamento disso? Fala para ele exteriorizar, você vai ver que vai melhorar o pigarro, né? O meu caso é rinite, né? Imbecil, fui fazer a limpeza, tenho alergia
a poeira me deu um nocaute aí. Mas é o pigarro, tá? Vocês vão ver bastante isso no atendimento de vocês, é o pigarro. É um dos exemplos aqui, certo? Então, tudo é energia. E a energia, ela não é palpável, ela é sentida. Porém, você consegue, com análise, com reflexão, você transformar isso em uma medida, em uma figura geométrica. Acho que agora vocês estão pegando a entender a FO, que é uma das técnicas da FO, é me transforma em uma figura geométrica. O que que é uma figura geométrica? Um quadrado, um losango, um retângulo. Isso é palpável, isso se torna palpável. E aí eu pergunto, quem é aluno já sabe, qual é o peso, qual é o tamanho? Estão começando a entender? Então a FO, eu tirei daqui, velho. A FO, ela já existe. Não fui eu que criei, eu só aperfeiçoei, eu só deixei mais fácil. E aí eu tenho que ouvir que o Ocidente que criou essa parada. É complicado. É, pois é. Então, essa sacada que eu quero deixar aqui para vocês, beleza? E aí, a última frase, ele fala: muito bem. Então, todo o conhecimento, todos os princípios para o bem dos sábios. E aí, ele fala aqui em jejuar. O jejuar, ele escolheu um dia para aceitá-los. Presta atenção agora, para a gente fechar essa linha de raciocínio. No final desse capítulo, a reflexão seguinte, para os dias atuais, uma, né, das reflexões, é que todos nós devemos parar e escolher um dia da nossa semana. A gente tem 7 dias na semana, de segunda a domingo. Não, de domingo a sábado, certo? Domingo a sábado? É, domingo começa, né? Domingo, segundo, domingo a sábado. Geralmente aqui no Ocidente, eu não sou defensor, né? É uma palavra muito forte, religioso, etc. Mas dependendo da cidade onde você tá, domingo é o dia da missa. Concorda comigo? Por que o dia da missa? Porque é o primeiro dia da semana. Tem as suas características. Só que o que acontece? A gente aqui no Ocidente trabalha de dia de semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Trabalha falando, né? O dia de semana. No Oriente não existe domingo, segunda, terça. Eu acho que vocês sabem disso, né? Lá existe ao dia 28. Ao dia 28. Então já 1, 2, 3, 4, 5, até dia 28. Aí depois 1, 2, 3, 4, 5 dias. E lá não trabalha se. Por isso que a gente, o oriental, acho que vocês vão começar a entender. O oriental não descansa. A gente trabalha que nem uns imbecil. Workaholic. Aí você fala, puta, qualquer vendinha, qualquer lojinha que tem chinês ou japonês, vocês vão ver que os caras estão trabalhando. Você fala assim, por quê? A gente não tem sábado e domingo lá. A gente acostumou com sábado e domingo aqui. Lá como funciona? Você trabalha 7, descansa 1. Só que esse descanso não é um descanso de praia, é um descanso que você fica mais tranquilo, só que você coloca alguém para trabalhar. Geralmente é o teu sócio. Só que quem é o sócio do chinês? Ou é o filho, ou é a filha, ou é a esposa, ou é a esposa. Ou o irmão, ou a irmã, ou o pai, ou a mãe. É sempre a família. Então por isso que a gente nunca para. Então você vai ver, geralmente é um dia na semana, tá? E é depois de 6 dias de trabalho, você descansa um. Esse aí é o famoso 6-1. A escala 6-1 aqui, que vocês ficam maluco, a gente faz isso aí tranquilamente e tá de boa. E aqui eu quero que você use esse dia para jejuar, né? Que o livro fala um dia, escolha um dia para jejuar e para aceitar a tua realidade. Quando eu falo para aceitar a sua realidade, é para você fazer uma varredura do que está acontecendo na tua vida, que é essa reflexão, essa análise que o capítulo menciona aqui pra gente. Então, toda vez, se possível, todo dia na semana, um dia da semana, apenas um dia. Aqui quem é católico, né, quem frequenta igreja, não sei se é católico, ou cristão, evangélico, não sei qual é o nome que vocês dão aqui. Aí eu peço desculpas, né, por por não ter conhecimento nisso. Mas um dia na semana vocês usam para ir na missa. Então, use isso para fazer essa meditação, essa autoanálise e ver como que foi a sua semana. Então, quando a gente pegou, eu sentei com o Adriano e falei, mestre, vamos fazer a leitura e reflexão do Imperador Amarelo? Ele falou, vamos. Porque toda vez, de sexta a sexta, a gente vai fazer, toda sexta, uma vez na semana, a gente vai fazer essa reflexão. É um dia do jejum. É um dia da gente sentar e ler o capítulo. É isso que a gente faz. Então, se você está tirando, né? Você que está me assistindo ao vivo ou no gravado, não importa. É o teu tempo. E o teu tempo é bem mais precioso. É uma parada que eu não consigo comprar. E quem compra o teu tempo paga no mínimo 300 pontos. Vocês concordam comigo? É o tempo da sua sessão.
Eu tô aqui de graça. Eu tenho ela de graça. Isso é do caralho. Isso eu agradeço pra cacete por vocês estarem aqui. Eu só peço que vocês tenham mais nem que seja 30 minutos do seu dia, para você fazer essa autorreflexão. Puta, será que eu tô bem dentro da minha família? Será que eu tô tendo tempo de qualidade com meu filho, com a minha filha, com meus filhos, com meu esposo, com minha esposa, com meu namorado, com minha namorada, com minha mãe, com meu pai? Para quem tem mãe aí, né, vai ter o Dia das Mães, para quem tem pai, para as pessoas que eu sei que me amam, para as pessoas que me amam. Será que eu tô tendo tempo para a pessoa principal da minha vida? Que eu acho que vocês sabem quem é, que é você. Tá cuidando da saúde? Tá se alimentando direito? Tá ingerindo água? Tá tendo uma qualidade de sono produtiva? Eu preciso que você tenha isso. É meia horinha. As respostas vão ser bem agressivas, cara. Vão ser bem muitos tapas na cara de vocês. Então eu cheguei um dia, vou falar abertamente aqui, como só tem aluno aqui, é mais de boa. Em alguns aspectos eu sou muito imaturo. Então no meu ex-relacionamento, eu cheguei pra ela e falei, cara, o que que eu preciso melhorar pra gente continuar? Vendo que não deu certo, né? A gente tá aqui. Mas ela levantou os pontos positivos e os pontos negativos. Então eu tive que trabalhar isso. Falei com meu irmão, falei com minha irmã, falei com minha mãe. Poderia ter falado isso com meu pai, mas eu não tinha maturidade naquela época. Muito por conta da cultura, né? O pai fala, você tem que fazer, cala a boca e fica quieto. Quem é oriental sabe disso. Mas se eu tivesse essa conversa com meu pai, tenho, né? Não fisicamente, não pessoalmente, né? Mas onde ele até nasceu o raio de sol aqui, essa porra. É, ter essa conversa com ele mudaria bastantes aspectos da minha vida. Então acho que essa é uma puta reflexão que eu queria deixar pra vocês. Aproveite as pessoas que vocês amam e que ainda estão aí. A gente tá chegando no Dia das Mães. Cara, olha que bizarro. Mano, é outro dendo assim, velho. Eu não tenho foto adulto com a minha mãe. Olha que merda, velho. Ó, olha que bosta, cara. Isso, cara, isso me pegou de um jeito muito agressivo. Eu falei, caralho, mano. O Caio não tem foto sozinho com a mãe. Eu falei, pelo menos não sou só eu. O Adriano também, velho. Aí você fala, caralho, mano. Só o Edu que tem foto com a mãe. Aí você fala, velho. Caralho, é muito escroto. E aí depois eu reparando, analisando, o Edu tem 25, é a nova geração. É, eu, Caio, o mestre, a gente já tá perto dos 40 pra cima. E você fala assim, mano, olha como a gente é escroto, olha como a gente foi criado numa cultura bizarra. O Adriano já tem meio século aí, cravado. Então, acho que é isso e fez essa reflexão, tá? E aí eu vou deixar isso pra vocês também. Tire uma hora de reflexão pra você. No mínimo meia hora. Você fala, puta, uma hora eu não tenho fim, uma hora é muito tempo. Cara, meia hora pra você ter essa reflexão, meia hora todo dia pra você fazer uma atividade física, 5 horas no dia para você dormir bem, né? Ter uma qualidade de sono. E durante esse dia de trabalho, se alimentar direito, tá? Essa é uma reflexão para manter o nosso corpo saudável. A gente cuida de pessoas, a gente precisa estar bem. Alguns de vocês são pais e mães. Alguns já têm filhos crescidos, mas vocês ainda são exemplos. Então, use isso a favor de vocês, né? Tem gente que é avô, é avó, bisavô, bisavó. Anyway, então acho que a gente é exemplo, né? Eu ainda mais, né? Querendo ou não, né? Não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, tenho clientes, tenho alunos que se espelham em mim. Isso é bom, eu gosto disso. Não é uma tarefa árdua para mim fazer isso. É bom de crescimento para mim. E vocês também são exemplos para as pessoas que conhecem vocês. Então use isso a favor de vocês, certo? Então, para encerrar, agradeço a presença de todos. Já adianto um feliz Dia das Mães para vocês. É, comemorem com as pessoas que vocês amam, com seus filhos, seus netos, bisnetos, todo mundo. Semana que vem a gente volta. Já vai ter as aulas, eu não vou lembrar. Eu acho que é câncer de pulmão ou câncer de cérebro. Eu tenho que lembrar. Eu vou subir as aulas certinho. E aí semana que vem tem a live normal, né? Live de quinta, live de sexta. E é isso, mestre. Agradecer a todos. Só dar um. Eu ouvi uma vez um mestre, um dos primeiros mestres de arte marcial, falou um negócio para mim, que ele falou assim: traga isso para a arte marcial e para a vida. E realmente é. Existe uma grande diferença entre você conhecer algo e você entender e vivenciar esse algo. Então, se você conhece, fala, eu conheço o Imperador Amarelo, beleza. Você entende o que está escrito ali, você vivencia o que está escrito ali, é outro passo. Então, eu usei isso na arte marcial, uso hoje na medicina chinesa. Então, eu conheço a medicina chinesa, tá? Você sabe, agora você
entender como funciona, vivenciar aquilo diariamente, porque não é só colocar pontos, né? Tem o lance da filosofia, né? Agora em contato mais com o mestre, muda muita coisa, muitas percepções. Eu sempre tive muito contato com o Oriente, né? Desde moleque, por causa da luta, padrasto e assim por diante. Então, muda bastante coisa. Então, deixe essa reflexão também para vocês. Verifiquem o que vocês estão fazendo hoje, seja na vida, na terapia, se vocês estão conhecendo ou vocês estão entendendo isso, tá? Isso faz uma grande diferença. Eu quero desejar às mamães aí um grande dia, né? Festejem bastante, brindem a vida com os filhos aí, que estamos aí para mais uma semana em breve. E se alimentem bem. Pode chutar o pau da barraca, vai, é Dia das Mães. Come aí, depois de semana a gente trabalha isso aí. É isso. Bom dia, gente. Valeu, brigadão, até mais. Até mais.